Eu queria fazer um vídeo falando sobre produto entre vetores, que tem dois tipos. Só que eu não ia conseguir falar sobre isso sem mencionar antes vetores unitários. Então é nesse vídeo aqui que eu vou utilizar ele como um pré-requisito para a gente entender esse produto entre vetores. Então nesse vídeo eu vou falar sobre vetores unitários e como eles funcionam. Para a gente entender como funcionam os vetores unitários, olha só esse exemplo. Eu tenho 4 forças, F1, 2, 3 e 4, e vamos supor que eu queira saber a força resultante. Como é que a gente faz isso? Bom, a gente soma todas as forças. Só que, dependendo do caso, se a gente ficasse só no desenho, ia dar muito trabalho. Olha só, eu fiz o desenho da força 1 mais a força 2. Se eu quisesse saber com todas elas, eu teria que fazer alguns outros desenhos a mais, na verdade. Então, dá muito trabalho. Então, nesse contexto, eu vou utilizar os vetores unitários e a gente vai representar os vetores ali, força no caso, na forma de, entre aspas, fórmula e não ficar preso só aos desenhos. O primeiro vetor unitário eu vou representar pela letra I e o segundo pela letra J. Dá uma olhada no desenho aí. O vetor unitário I, ele está em cima do eixo X e o vetor unitário J está em cima do eixo Y. Detalhe mega importante. O I e o J, eles são chamados de vetores unitários porque eles têm valor igual a 1, beleza? Então, de novo, o I vale 1 em cima do X e o J vale 1 em cima do Y. Com isso em mente, olha só, eu desenhei um vetor qualquer, que eu vou representar por F, para a gente entrar no contexto de força. E olha só, o vetor F, ele vai ter uma projeção de 5 setinhas vermelhas em cima do eixo X. E o vetor F vai ter uma projeção com 3 setinhas em cima do eixo Y. Ou seja, eu posso representar esse vetor F da seguinte forma. Eu tenho 5 vetores Is e eu tenho 3 vetores J. Então, o nosso vetor F vai ser 5i mais 3j. Veja como faz muito sentido. Vamos utilizar os vetores i e j para a gente somar dois vetores. Olha só o próximo exemplo aí. Eu tenho o vetor f1, que ele tem 3 setinhas em cima do x, ou seja, ele tem 3i, e o vetor f1 também tem 2 setinhas em cima do y, então ele tem 2j, tá aí ele representado como 3i mais 2j. Agora olha o vetor f2, você pode até pausar o vídeo para contar certinho. Ele tem 3 setinhas em cima do eixo x, ou seja, ele tem 3i, e ele tem 4 setinhas em cima do eixo y, então ele tem 4j. Então, o nosso vetor F2 vai ser 3i mais 4j. E com os vetores representados desta forma, fica muito fácil somar os dois. A gente vai fazer exatamente da forma como você imagina. A gente vai somar a parte i com a parte i dos dois vetores e a parte j com a parte j desses dois vetores. Então, o nosso vetor força resultante, que eu estou representando ali por FR, vai ser 6i mais 6j. E por último, esse último desenho aí, eu estou representando pela forma de desenho mesmo, pela forma geométrica, o vetor força resultante, a soma do F1 com F2. E olha só, se você pausar o vídeo, você vai ver exatamente que ele tem 6 setinhas em cima do x, ou seja, 6i, e 6 setinhas em cima do y, ou seja, 6j. Da forma que a gente encontrou fazendo a soma de vetores pelas formulinhas, vamos dizer assim. E o legal é que, se a gente ficar representando os vetores pelo i e pelo j, a gente não fica limitado a apenas 2 vetores. A gente pode ter uma infinidade de vetores, tipo naquele exemplo que a gente tinha 4 lá atrás. E para saber o vetor resultante, é só somar o i com i e o j com j, que você encontra bem fácil a força, né? O vetor resultante. Bom, esse exemplo aqui foi só para mostrar os vetores i e j. Dependendo do caso, tem que tomar cuidado que às vezes o i ele pode ser negativo e o j também pode ser negativo, dependendo da situação, tá? E para mencionar também, existe um terceiro vetor unitário que a gente representa pela letra K. Só que daí a gente estaria indo para o espaço 3D, tá? Que não é muito o foco aqui, mas ele funciona, o vetor K funciona da mesma forma, é muito intuitivo. Então esse vídeo aqui foi para introduzir os vetores unitários.
porque daí no próximo, como eu mencionei, eu quero comentar sobre produto entre vetores, que existe o produto escalar e o produto vetorial, tá? Só que, de novo, a gente precisava entender os vetores unitários para daí falar sobre o produto entre vetores, que vai ser o tema do próximo vídeo. Então, tenho esse vídeo na memória para vocês entenderem como funcionam os produtos entre vetores, ok? Eu espero que tenha ficado claro. Às vezes não pega de primeira essas ideias, demora um pouco para amadurecer, mas eu tentei fazer aqui da forma mais clara possível e da forma mais simples possível, ok? Então, próximo vídeo, produto entre vetores, beleza? A gente vai se vendo por aí.